Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Tá ok o áudio? Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado, hoje a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Cidade o Gilson Machado Neto, do PL, que é o candidato ao Senado pela chapa do Anderson Ferreira. Hoje, ao meu lado direito, não teremos Mário Flávio, mas eu estou muito bem acompanhada. Teremos o professor Marco Aurélio Freire também para participar dessa entrevista. Antes do nosso relógio, rodar ali na tela... Bom dia, candidato. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, Renata. Muito bom dia, professor Marco Aurélio. E quero mandar um abraço ao meu amigo Mário Flávio. Mário, estou sentindo sua falta aqui hoje, viu? Essa embora. Sei que você estava aqui, mas ele está em São Paulo, numa causa nobre, comprando novos equipamentos para a emissora. Ele e o Rodolfo. Ele e o Rodolfo estão lá, então mandar um abraço, estender ao Rodolfo também, meu amigo Adolfo, que está aqui nos assistindo. E o aniversariante, como é o nome? Doutor Rômulo. Doutor Rômulo, estamos aqui, Rômulo. De Itaquaritinga do Norte. Professor, bom dia. Bom dia, Renata. E obrigada, por estar aqui comigo. Bom dia, senador, candidato aqui ao Senado, Gilson Machado Neto, ex-ministro. É um prazer estar aqui com ele, com você, Renata. O Mário está lá na missão, mas a gente está na nossa missão aqui também, acompanhar a política e discutir sobre as políticas públicas. E ajudar, os nossos ouvintes e eleitores a escolherem aí, quem eles acharem melhor. Relógio liberado, 40 minutos. Vocês podem participar também dessa entrevista, 998780997. Gilson Machado Neto, a gente tem começado aqui esse bate-papo, que a gente chama nem de sabatina, nem entrevista, é conversa. Aqui na Rádio Cidade a gente gosta de conversar. Pedindo sempre para vocês se apresentarem. A gente sabe que o senhor é ex-ministro, a gente conhecia antes pela brucelose, pelo sucesso estrondoso da banda, mas Gilson Machado tem outros atributos também, então vamos aproveitar esse tempo inicial para esclarecer os nossos ouvintes e se apresentar melhor. Renata, professor Mário, eu sou pernambucano, eu sou de Recife, morei muita parte de minha vida aqui perto em Gravatá, sou radiodifusor também, a gente tem uma emissora em Gravatá, o Trimaragogi, e sou agricultor, pecuarista, tanto em Alagoas, que eu tenho uma cultura de coco, como no Tocantins, que eu tenho um projeto pecuário. Sou médico veterinário e sou músico. Sou casado, tenho uma esposa e um filho. Minha esposa é cardiologista de hospital público aqui em Pernambuco. E estou aqui nessa luta, conheço o presidente Bolsonaro desde 1993. Sou o candidato de Bolsonaro ao Senado, junto com o nosso candidato ao governo, Anderson Ferreira, que é o candidato de Bolsonaro ao governo. E eu acho que todos já me conhecem, como Gilson da Brucelose, Gilson Sanfoneiro. Mas Gilson que trabalha incansavelmente para o Pernambuco e pelo Brasil. Eu fiz um feito que nenhum ministro antes tinha feito, principalmente aqui para Caruaru. Eu acho que é muito especial, que um aval do presidente Bolsonaro, eu consegui transformar o Poforró em patrimônio cultural e material do Brasil. Por que os outros nunca fizeram isso antes? Falta de gestão, falta de vontade política, falta de planejamento. Através do planejamento, que é fundamental, é um tripé hoje. Você tem que ter planejamento, você tem que ter capacitação, você tem que ter ambiente de negócio, desburocratização para que o empresário gere emprego. Porque quem gera emprego não é o ministro, não é o presidente. Quem gera emprego é o empresário. E essa é a diferença do governo Bolsonaro. Essa é a diferença que faz o governo Bolsonaro, apesar da pandemia, estar com deflação hoje. O Brasil hoje tem o menor preço do combustível das Américas. O Brasil hoje não está tendo desabastecimento, é um dos poucos países das Américas que não está tendo. Por quê? Porque nós somos um governo que planeja. Eu fiquei muito honrado, muito grato, quando o presidente me citou agora na entrevista dele, que o time dele de elite sou eu, Tarcísio, Tereza Cristina, Então, padrão Gilson Machado. Quase que ele dizia, meus ministros são padrão Bastemp. Aí citou 5 ministros de padrão Gilson Machado no turismo. Mas por quê? Quando eu assumi, Renata, muita gente me criticou. Como é que o presidente bota um sanfoneiro nordestino para ser ministro? Uma pausa, candidato, para a gente já entrar nesse tema, que é uma pasta super importante, professor? O turismo, a gente tem que lembrar que o país é cheio de vocações, mas essas vocações, e a gente traz isso para Pernambuco, não são trabalhadas, não tem oportunidade. As pessoas vivem de vocação, mas na prática, o que essa vocação consegue trazer de resultado? E o senhor tem se destacado e sempre é citado pelo presidente Bolsonaro.
Como é que o Gilson saiu? Ele conhece o Bolsonaro desde a década de 90, como falou agora. Do Gilson, músico, médico, veterinário, e entrou assim na vida pública e já com destaque. Você não sabe o que é você ter um único filho e ele chegar para você, como meu filho chegou em 2014 e disse: painho, me deixem-se embora desse país, porque aqui é o país não da competência, mas sim dos favores dos amigos do rei. E eu sou pautado pela competência. Eu digo: você vai fazer o quê? Ele diz: pai, eu já fiz uma coisa. Eu digo: o que é? Eu fiz application para 8 universidades no exterior, nos Estados Unidos, passei nas 8 e vou ser bolsista nos Estados Unidos. Por quê? O senhor não vai gastar um centavo comigo, deixa eu ir embora. Isso daí doeu no meu coração. Eu digo: se meu filho está fazendo isso, está sem horizonte num país, depois de tudo que eu consegui dar para ele, filho único, imagine o filho dos outros. Eu tenho uma esposa que é cardiologista de hospital público em Pernambuco, do Agamenon Magalhães. Quantas vezes eu vi minha esposa chegar em depressão em casa por ter perdido um paciente, né? Pelo fato dela saber o que fazer, mas não tinha equipamento suficiente para fazer. Não tinha um respirador que funcionasse, não tinha um DEA que funcionasse, ou então, se tivesse, não tinha quantidade suficiente para a quantidade de pacientes que chegaram. Você quer ver uma coisa? Tem uma curiosidade. Vá um dia no Agamenon Magalhães, no domingo à tarde. Se tiver jogo de futebol, então, diga que lascou. Porque a arritmia, o problema cardíaco é que potencializa mesmo. E eu vi, às vezes, a minha esposa chegou um dia, passou 3 dias depressiva, porque ela viu um filho de 5 anos chorando, porque ela foi dar a notícia que o pai tinha morrido. E ela sabia que tinha condições de fazer isso. Então eu digo: eu preciso fazer alguma coisa para o meu país. Eu tenho essa amizade com o presidente Bolsonaro, desde 93 eu conheci ele, mas eu fiquei mais estreita a amizade em 2003. E eu, no aeroporto de Brasília, a gente conversou, trocou o telefone, ele sempre muito curioso sobre preço de boi, sobre coco, sobre hotel, sobre, enfim, as coisas que ele sempre, e a conversa da gente fluiu. E em 2015 ele se ligou para mim e disse: Gil, você está em pé ou está sentado? Eu digo: eu estou em pé, presidente. Eu estou em pé, deputado. Chamava ele de deputado. Estou em pé, Jair. Por que? Se sente? Porque você... Eu acabei de dizer, eu já sabia o que ele queria dizer, que eu já tinha ouvido num órgão de imprensa. Eu acabei de decidir, você candidata a presidente da República. Eu disse: presidente, depois desse dia eu não chamei mais ele de Jair, nem de deputado. Eu disse: presidente, conte comigo. Outra pessoa questionava para ele: e você vai deixar o certo de ser deputado para entrar numa carreira dessa? Mas não. Eu sou feito ele, a gente não tem medo de desafio. E eu sei que eu vou ser o melhor senador que Pernambuco já teve, com entregas concretas. Eu não tenho dúvida que o povo de Caruaru sabe que eu trabalho. O povo de Caruaru viu que eu, no dia 29 de maio de 2021, ano passado, eu cancelei uma agenda minha, junto com o ministro Queiroga, amante do presidente Bolsonaro, diga-se de passagem, e vim para Caruaru para resolver a crise do oxigênio, que não era nem minha pasta. Se eu fiz isso como ministro, imagine como senador de Pernambuco. E conseguimos aqui para Caruaru, a prefeita Raquel, na época, me pediu 437 mil doses, nós mandamos em 3 dias 650 mil doses para Pernambuco, para suprir a necessidade do agreste de Pernambuco. E nós mandamos também, ela pediu 48 respiradores, nós mandamos 100, nós pedimos 98 respiradores, nós mandamos 148 respiradores aqui para Caruaru. Então a gente vê o meu empenho pela região não é de hoje. Eu venho trabalhando pela região e de outras pastas. Por exemplo, eu consegui agora, talvez ninguém saiba, mas eu vou dizer porque eu estou aqui na Rádio Cidade, aproveitar. Eu consegui a última curva da Serra das Russas, mais de 300 pessoas já morreram ali porque o caminhão perde o freio. Eu consegui a Caixa de Brito, os 5 milhões, já está separado para isso daí. Inclusive o ministro já deu uma declaração em 2 veículos de imprensa, o ministro Marcelo Sampaio, pernambucano, diga-se de passagem, que substituiu o Tarcísio. Como também eu consegui, eu falei com ele pessoalmente, fui a ele e pedi para que fosse aberto já, antes de dezembro, daqui para o final do ano, a BR-104, que vai ser aberto sim. O ministro já assumiu o compromisso e pode contar com o meu empenho e meu trabalho. E vocês sabem que eu trabalhei também para que o polo de confecções de Santa Cruz de Caparibe não fosse fechado. Porque no ano passado, eu estava em Madrid, numa reunião da ONU lá, quando me liga um empresário aqui de Santa Cruz de Caparibe, o Robson, que é ligado ao Clube de Diretores Nosistas, ele já é até candidato a deputado federal com o nosso partido, e diz: Gilson, está com um projeto na mesa de Paulo Guedes para ser assinado hoje, que
vai acabar com o polo de confecção. Eu digo, gente, que coisa estranha, um negócio assim, né? Eu digo, o que é, Robson? Não, vão isentar produtos chineses, né, asiáticos, de confecções, de 35%. Então a gente não tem como concorrer com esse pessoal. São 350 mil empregos que nós vamos perder aqui. Tem que ter essa liderança para explicar o contexto, né? Aí eu disse, espera aí, eu liguei para o Guarani, não consegui falar no primeiro momento com o ministro Guedes, por causa do horário, né, que lá são 6 horas a mais o fuso, mas consegui falar com o Guaranis. De Guaranis, acontecendo isso. É verdade. Ele disse, espera aí, eu ligo 2 minutos. Depois de 5 minutos ele me ligou. É verdade, tá pronto para assinar. Eu digo, segure, eu tô indo para aí. Não, por quê? São 350 mil empregos, bicho. Em meu estado, Pernambuco. Eu sou ministro do turismo, mas eu sou lobista de Pernambuco. E acabou-se, ponto. E você é o seu senador e vou conquistar seu coração. Você vai ver essa entrevista aqui, vai acompanhar na minha rede e você vai ver. Então eu peguei um avião, cancelei minha agenda na ONU que eu tinha, deixei meu executivo lá, finalizando a agenda, e fui para São Paulo me encontrar com o Guedes lá. Conseguimos finalizar isso aos 48 do segundo tempo. E se a senhora achar que eu estou mentindo, que o negócio é tão absurdo, é só a senhora ver as redes sociais, está aí o Paulo Guedes gravando, me agradecendo pela assessoria que eu dei a ele e não deixou se perder os empregos. O presidente Bolsonaro do mesmo jeito. Então é isso. A gente tem, dia após dia, lutado por Pernambuco. Como, por exemplo, Caruaru hoje faz parte, sim, eu como senador, eu vou lutar junto ao presidente Bolsonaro para que Caruaru tenha esse aeroporto recebendo voo nacional. Porque é inadmissível a gente que viaja o Brasil ver cidades com muito menos potencial do que Caruaru e região, com voo regular, né? Não desmerecendo as outras cidades, mas Caruaru tem um potencial de ter no mínimo, e já tem a partir do momento que a gente conseguir requalificar, construir uma pista nova, porque o tamanho da pista até dá para operar, mas não dá para ter a continuidade do avião pousando e decolando todo dia, de aviões de grande porte. Assim que a gente conseguir, vou lutar, vou me empenhar, porque vocês sabem que eu sou de me empenhar. Já tem 3 voos da Azul reservados para cá, para Caruaru. O cara da Azul já assumiu um compromisso comigo de colocar 3 voos aqui da companhia. Como também eu consegui com a Azul Linhas Aéreas, à época, eu consegui justamente colocar o voo da Azul aqui, da Azul Conecta. Foi um pleito meu, não só para aqui, mas como eu fiz para a Amazônia, como eu fiz também para o Rio Grande do Sul, e como também lutei para o meu estado. E outra coisa que Caruaru precisa ter, nós inauguramos aqui em Cupira agora há pouco tempo, lançamos lá o centro de evento. E por que Caruaru não tem um centro de convenções? Já já a gente fala sobre turismo mais detalhadamente. Deixa eu apanhar aqui para o senhor. Então fica à vontade, vá. Professor, fica à vontade. Pois não, candidato. Tem uma questão, o senhor colocou aqui a trajetória que o senhor teve antes da política até chegar na política e como ministro, né? E nós sabemos que o senhor é muito bem articulado com o presidente, porque está claro, senão o presidente não o citaria. A importância, né? A importância está dada. Agora, tem um detalhe sobre como fazer política que eu quero perguntar. O papel no Senado. Né? O Senado tem um papel também de fiscalizar o governo. Né? O Senado é legislativo, também fiscaliza o governo. E aí vem aquela questão, e aí o Carlos Andrade Lima, ele veio aqui ontem, né, entrevistado pelo Mário, pela Renata, e ele fez uma crítica. Olha, eu sei que tem senador de um lado, tem senador do outro, mas se eventualmente ficarem, os presidentes não vencerem, eles vão ser tudo contra ou tudo a favor. E aí eu quero transferir essa pergunta para o senhor. Numa vitória de Bolsonaro, o senhor vai ser sempre sim senhor para o Bolsonaro? Vai sempre dizer sim ou não? E se eventualmente a oposição vencesse, é tudo ruim? Como é que é Gilson enquanto senador da República? Qual vai ser a postura adotada, né? A minha postura, eu fiz como ministro. Eu recebi todos os partidos. Recebi todos os prefeitos de Pernambuco que me procuraram, do PT, do PSB, do PT, do PSB, do PSDB. Eu recebi a todos. Porque o cidadão é quem paga o imposto, meu amigo. Você tem uma ideia? Quando eu cheguei no Ministério do Turismo, tinham milhares de obras paradas. Nós priorizamos obras que outras pessoas fizeram. Porque é o dinheiro do pagador do imposto que está lá. Isso é gestão. Nós temos compromisso com a gestão. E eu vou dizer uma coisa, o presidente Bolsonaro, eu não baixo a cabeça para tudo que ele fala, não. Por isso que ele confia em mim. Por isso, porque tem sempre tem do lado de um presidente, de um governador, do prefeito, nordestinamente falando, uma legião de baba-ovo. E é isso daí que acaba com a gestão. E o presidente não. Ele escuta os amigos verdadeiros. Ele às vezes não gosta. Como ele já passou 15 dias
sem falar comigo, depois de eu falar umas verdades para ele, de tromba. Mas depois ele liga para mim e diz, porra, tu tem razão mesmo. Peraí, meu amigo, eu sou seu amigo, eu não preciso estar aqui lhe adulando, não. Eu tenho pra onde ir, eu tenho um caminhão para vender coco. Se eu sair daqui, eu vou vender coco na Serra de Maceió, vou vender bezerro, vou vender show da brucelose. Então, praticamente, um show que eu faço é 2 vezes o salário de um ministro, né? Então, a gente vê. Não lhe dá tantos cabelos brancos. Não, e outra coisa, aí a responsabilidade, entendeu? Mas eu estou ajudando meu país, meu filho voltou a morar no Brasil, né? Nós precisamos melhorar a saúde de Pernambuco. A minha esposa ainda está com problema, minha esposa teve um câncer, né? Porque o médico hoje, a doença que é uma agressão ao médico, ele tentar salvar um paciente e não conseguir, meu amigo. Né? Isso faz mal para a saúde do cidadão. Nós temos os melhores profissionais. Por exemplo, aqui em Caruaru mesmo, nós temos o abandono da obra do Hospital da Mulher. Aqui em Caruaru. Entra a gestão, sai gestão, mais de 10 anos. A previsão para 2014, cadê? Entendeu? O Hospital Regional do Agreste, o descaso que está. Caruaru hoje, se você levar uma lapada na cabeça na vaca e giratório, você não pode ser operado em Caruaru. Porque não tem unidade de cirurgia de trauma de cabeça em Caruaru, uma cidade que tem mais de 600 mil habitantes na região. Então isso daí é inadmissível, isso é para ontem. Cidade como Gravatá, a minha, por exemplo. O gravataense não nasce mais em Gravatá. O gravataense ou nasce em Caruaru ou nasce em Vitória, porque não tem um local para você nascer em Gravatá, não tem uma maternidade. Garanhuns, o cara que morre em Garanhuns não tem ML em Garanhuns. Ele tem que vir tirar o atestado aqui em Caruaru de óbito, a família. Então são várias coisas que é para isso que eu vou ser senador, para tentar melhorar o ambiente. E como senador, eu jamais vou perseguir qualquer projeto bom que seja para o meu país, só se você fosse doido. Porque eu quero que meu filho continue morando aqui, eu quero que teu filho tenha felicidade aqui, eu quero que as pessoas tenham oportunidade. E é isso que eu tenho feito com o presidente. Por exemplo, em 2017 eu fui ao presidente, junto com o Renato Cunha, que era presidente do Sindaçuca aqui de Pernambuco, mas o presidente do Sindaçuca de Alagoas, enfim, o pessoal das usinas do Nordeste. E levei para ele um pleito que ninguém tinha coragem de levar, por causa do lobby das distribuidoras. E precisou ter eu, Gilson Machado, sanfoneiro, nordestino. Primeiro que quem é nordestino como eu, não tem medo de comer cabeça de bode. Não tem coisa mais feia no mundo do que um cozido de cabeça de bode. Mas eu como, e é tão gostoso. Entendeu? Então você vê, eu levei, rapaz, tu vai ser perseguido pelos lobistas do álcool, das usinas, das distribuidoras. Eu digo, deixa, presidente. O álcool, às vezes, é feito na usina Petribu, por exemplo. Lá aí na região de Carpina. E tem que rodar até Recife para voltar para vender em Carpina de novo. Quer dizer, o álcool roda quase 200 quilômetros para ser vendido na mesma cidade que é produzido. Isso só no Brasil. Ele disse, como é que tem? Já tem um projeto para venda direto do álcool, do etanol nas usinas. Eu digo, eu peguei, levei os caras e entreguei ao presidente. Lutamos, foi difícil, fui perseguido. Até uma foto minha na Veja com um chapéu de Carmen Miranda botaram. Mas nós conseguimos. Vou disponibilizar a foto para você ver que não é mentira. Na capa. Vou disponibilizar. Você vê o tamanho da perseguição. Mas conseguimos etanol hoje vendido da usina direto no posto de gasolina. E eu vou dizer, aqui em Pernambuco o álcool vai baixar de R$4 agora em setembro. Porque a safra começou agora. E São Paulo já tem canto que está a R$2,89. Então a gente está vendo, é um governo que trabalha, um governo que pensa fora da caixa, né? Feito eu tive uma ideia no começo da pandemia, né? Que se fossem outros governos, cabe ter uma ideia de como roubar, né? De como arrumar um preço a mais na vacina para transportar para ganhar o toco. Não é eu não. Eu fui para as companhias aéreas, chamei o presidente da Azul, com autorização do general Pazuello, à época ministro da Saúde, disse, pessoal, quanto mais rápido com a vacinação a gente se livrar dessa pandemia, todo mundo vai sair da crise mais rápido. Conseguimos, com a Azul, uma ideia minha, transportar toda a vacinação de graça. Depois disso, todas as outras companhias vieram. Quer dizer, o Brasil transportou quase 600 milhões de doses de vacina de graça, a um custo de 80 centavos de dólar por vacina, dá em torno de 500 milhões de doses. Assim, a grosso modo, né, de dólar. 2 bilhões é alguma coisa de real. Uma ideia que eu tive, o meu país economizou. Por que é que ninguém fez isso antes? Se eu fiz isso como ministro, imagina como senador. Entendeu? Então a gente tem feito isso dia após dia. Consegui agora o aeroporto Fernando Noronha, 55 milhões para a requalificação do aeroporto Fernando Noronha. Está lá. Consegui a dragagem do porto do Recife. Recife estava sem receber navio de grande calado, de grande porte. Recife estava fora do mapa dos navios de cruzeiro.
Então eu consegui 28 milhões, junto ao ministro Tarcísio, nós conseguimos finalizar a dragagem do Porto do Recife. Tá aí, está pronto, o Porto do Recife está com 12 metros de calado. Eu mesmo peguei um barco, porque eu sou de pegar no serviço, fui lá e medi com um ecobatrímetro. Então tá lá, tá feito. O que já que eu estou mentindo, é só ir lá para ver. Entendeu? E trouxe e fiz uma coisa aqui que talvez ninguém saiba. A gente transformar o forró em patrimônio cultural e material, mas vocês não sabem. Mas deu muito trabalho. Na prática, o que isso representa ou é só um título? Isso representa o seguinte: você que está me ouvindo agora, você pode estar pensando a mesma coisa. Que oportunidade boa. Você tem um projeto hoje. Quero fazer um filme sobre forró e viajar o mundo mostrando o forró da Europa, no Japão, na China, na Casa de Chapéu. Você faz o seu projetozinho. Se for um projeto decente, direito, viável, você vai ser aprovado e vai ser contemplado e vai levar o forró para o mundo todo. Antigamente a Embratur não podia fazer isso, não podia gastar dinheiro, porque não era patrimônio, não tinha, quando chegava na hora, por que o forró? Né? Por que não outros ritmos que são patrimônio, né? O chamamé, alguma coisa. Por exemplo, o frevo estava 10 anos sem ser revalidado, eu lutei e consegui revalidar o frevo também. Porque o forró, todo mundo sabe que sempre foi patrimônio cultural e material do Brasil. Era de fato, mas não era de direito. E o forró ser patrimônio cultural de direito foi gente que lutou e trabalhou por isso, que eu não podia deixar de passar pelo Ministério e não ter feito isso com o forró da gente, bicho. E o coroamento que eu tive, você não tem... Se eu morresse hoje, eu já estava feliz da vida. Porque você não sabe o que é para um sanfoneiro ter o presidente da República que fez o forró patrimônio cultural e material no dia 23 de junho, no palco do São João de Caruaru, e eu puxando e tocando asa branca para ele. E ele ser ovacionado. Diferente de outro que foi aqui para Garanhuns e levou vai achar com vergonha dos candidatos dele. Então é isso. Muito bem, 20 minutos, a gente para o relógio agora, tá? A gente segue conversando no próximo bloco com o Gilson Machado Neto, que é candidato ao Senado pelo PL. A gente vai conversar também sobre essa casadinha com o Anderson, né? O que foi observado no plano de governo, que o Gilson Machado, se for eleito senador, vai ter toda a participação. Enfim, o professor Marco Aurélio Freire segue também participando. E você, ouvinte, pode participar, 998780997. Manda pergunta para o WhatsApp Cidade, que no próximo bloco a gente faz para o candidato. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade. A casa com a energia solar. Na EcoSol em energia sustentável, você tem a melhor assistência, orientação sobre o sistema, assessoria para relacionamento com a CELP, total acompanhamento antes e após a instalação. Confie o seu projeto a quem tem o maior índice de satisfação. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 7886.
Nesta quarta-feira, segue no Cidade Entrevista uma série de sabatinas com os candidatos a deputado federal. O professor Marco Aurélio Freire recebe no estúdio Michele dos Santos, do PSOL. Propostas, ideias, prioridade de um possível mandato. A partir das 11 horas, no Cidade Entrevista. É nesta quarta-feira. Rádio Cidade nas eleições 2022. O seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI Locações e Terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo. Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSolen Energia Solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. Estamos de volta, a gente segue a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje a gente recebe o Gilson Machado Neto do PL, relógio liberado novamente. Vamos às perguntas dos ouvintes, tá, professor Marco Aurélio? E a gente vai intercalando com as nossas. Bom dia, candidato. Caso o senhor seja eleito com o seu atual presidente, né, o Bolsonaro, qual é a proposta de atuação no Senado para tirar os mais de 30 milhões de brasileiros da fome e da miséria? É o César do Distrito. Primeiro, César, eu não concordo com quando você diz que tem 30 milhões de brasileiros com esses dados. Eu não concordo. Eu acho que o Brasil, inclusive tem dados de órgãos internacionais, de que o Brasil foi o país que foi menor o crescimento da fome durante a pandemia e no pós-pandemia. Primeiro, eu não concordo com esses dados. Agora, só se consegue tirar a gente do nível social mais baixo, que eu não gosto de usar essa palavra pobreza. Eu acho esse nome pobre tão, entendeu? Porque pobre para mim, se o cara não ter dinheiro, não é o cara ser pobre. Pobre para mim é o cara não ter espírito, que eu já passei muitas necessidades que eu estava negativamente, eu estava devendo mais do que o dinheiro que eu tinha no começo da minha vida, e eu não me sentia pobre, muito pelo contrário. Então, hoje eu vejo que a gente tem momentos que nós temos dificuldade e que nós podemos suplementar. Eu quero dizer que quem tem fé em Deus, quem sabe, Jesus pode salvar qualquer pessoa a qualquer momento. Jesus pode passar na boca de fumo agora e fazer aquele cara que está ali cheirando crack daqui a um ano ser presidente da República. É só você ter fé em Deus, ter vontade de trabalhar, ter força. E agora, os meus projetos, primeiro, um projeto principal meu, liberdades. Nunca eu vou, como senador, permitir que se cesseie liberdade de culto e liberdade de religião. Então, no dia 2 de fevereiro, 8 horas da manhã, quando abrir o Senado, 8h02, vou entrar com uma PEC, eu vou ser o senador. Se eu ganhar, não, eu vou ganhar e vou ser seu senador. Eu vou entrar com um projeto que nunca mais no Brasil se feche igreja, em nenhum momento. E que nunca mais no Brasil se fale, nem em entrevista em rádio, nem em entrevista em televisão, impor em xeque ou questionar a liberdade de imprensa que nós temos. Por causa da liberdade de imprensa, nós conseguimos acabar o mensalão, nós conseguimos transformar o Brasil na democracia que é hoje, nós conseguimos que você faça esse tipo de pergunta para mim e eu me explique, porque se fosse outro momento eu não tinha nem isso daí. Então isso é fundamental, isso aqui, ó, você está me conhecendo, você sabe que eu luto pela democracia, luto pela imprensa e pela liberdade de internet, porque a maior conquista que nós tivemos hoje é o cidadão comum ter acesso a isso aqui, ó. Isso aqui mudou o mundo. WhatsApp, Instagram, Facebook, a informação, as redes sociais. O presidente Bolsonaro praticamente ganhou as eleições de 2018 só com isso aqui. Quando 62%
dos brasileiros estavam conectados nas redes sociais. Hoje nós temos dado do Google, 89% dos brasileiros conectados nas redes sociais. Então você vê que nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. Por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho exemplar, exemplo nas Américas, enquanto o mundo todo está quebrando. A América está em dificuldade, a Argentina está quebrada. Só você ver o entorno do Brasil, o nosso país está com uma baixa no preço do combustível, o nosso país está dando um Auxílio Brasil de R$600 por pessoa, e eu digo, pode confiar em mim, não vai acabar. O presidente Bolsonaro vai ser reeleito e eu, como senador, junto com o presidente e o Congresso, nós não vamos acabar. Sabe por quê? Porque tem dinheiro em caixa. É só não roubar que o dinheiro dá. O dinheiro está em caixa, o dinheiro é seu, o dinheiro é teu, o dinheiro é tu que comprou a caixa de fósforo que está pagando imposto ali. Então, minha gente, aumentamos a quantidade de pessoas que recebem. Para você ter uma ideia, aqui em Caruaru, por exemplo, né, nós conseguimos colocar aqui do auxílio emergencial 805 milhões na economia o ano passado, durante a pandemia. 805 milhões na economia. E hoje, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, nós temos, em comparação com o antigo Bolsa Família, aquele sim era um programa capenga. O Bolsa Família era um programa que você arrumava um emprego e perdia o benefício. Hoje não, você arruma um emprego, continua recebendo o benefício e ainda recebe o auxílio inclusão de R$200 por 24 meses, se você for trabalhador urbano, e por 36 meses. A gente via muita gente rural. Não querendo assinar carteira para não perder o benefício. Mas tem dinheiro em caixa. Esse dinheiro na economia do povo, na mão do povo, volta todo para a economia. O cara vai comprar um pneu de bicicleta, vai comprar um milheiro de tijolo, vai comprar mais frango, vai comprar mais carne, vai comprar leite, vai comprar iogurte. Então, veja bem, o Bolsa Família pagava aqui em Caruaru, em 2018, R$175. Hoje, o Bolsa Família paga aqui uma média de 606... O Bolsa Família não, perdão. O Auxílio Brasil paga aqui R$606. O Bolsa Família contemplava 1.159 famílias aqui em Pernambuco. 1.159.000 famílias aqui em Pernambuco. Hoje, o Auxílio Brasil contempla 1.619.000 famílias em Pernambuco. Aqui em Caruaru, eu vou dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui. Muita informação. Não é muita informação. Mas aqui em Caruaru, vamos lá, tinham 29.090 famílias que recebiam o Bolsa Família. Hoje tem 44.395 famílias que recebem o Auxílio Brasil, quase o dobro, e não está fazendo pedalada fiscal, não está correndo risco de impeachment. Por quê? Porque mandou deixar dinheiro para Cuba, mandou deixar dinheiro para Venezuela, mandou deixar dinheiro para outros países e acabou o ralo da corrupção. Tu sabe quanto foi roubado da Petrobras? 900 bilhões de reais. Comprovado, com devolução de recursos. Quem não se lembra de Severol? Aquele cara que tinha o olho assim. Bota o microfone, candidato. Meu amigo, dava para fazer 50 transposição do São Francisco. Né? E você vê. Bora perguntar mais, candidato. Só terminar um bocadinho, só comparando aqui. O Bolsa Família tinha 29.000 famílias inscritas na época do Bolsa Família. Hoje nós temos quase 45 mil famílias em Caruaru. O Bolsa Família deixava por mês aqui em Caruaru, na economia, 4 milhões de reais. Hoje o Auxílio Brasil deixa quase 27 milhões de reais todo mês na economia de Caruaru. Isso o povo está sabendo. Graças a Deus nós temos a Rádio Cidade, nós temos a Renata, temos o Marco Aurélio, e temos o Mário Flávio, que todo dia ele está falando disso daí também. E a gente vê que a realidade está chegando na casa do povo e o povo está sabendo. Agora, aqui é seu senador, que vai conquistar seu coração, que fala igual a você, que não tem teretetê, que não precisa chegar em Brasília e fazer curso para falar igual os paulistas. Não. Primeira coisa que eu fiz como ministro lá, né? O cara perguntou, o senhor, primeiro botaram, o sanfoneiro nordestino é ministro do turismo. Né? Primeira coisa que os caras perguntaram, você quer fazer um curso para neutralizar o seu sotaque? Um media training? Eu digo, minha senhora, eu não nego minhas origens, até em inglês eu falo com sotaque nordestino, como eu defendi o Brasil na ONU e calei os gringos todinho. Se eu tivesse falado uma besteira ali, tinha dado primeira página nacional. Então você vê nas minhas redes sociais ali, foi um dos vídeos que mais viralizou eu defendendo o Brasil na ONU. Então é isso. Muito bem, vamos falar agora sobre política. A chapa, né, Marco Aurélio aqui. Exato. Vamos falar sobre... A gente está falando sobre política, mas a política em si mesmo, né? A estrutura da campanha. Isso. Que é o seguinte, candidato, o Senado, né, ele tem uma questão diferente, ele tem suplentes, né, que já vêm na chapa com ele, né, desde a campanha. Diferente dos deputados, que os suplentes são aqueles que disputaram o voto e não foram eleitos, fica ali na segunda, terceira suplência e por aí vai. Queria que o senhor explicasse quem são os seus suplentes, né, quem se apresenta com o senhor para pedir o voto agora para o Senado da República. Quem me apresenta comigo, o primeiro suplente
é um deputado chamado Romário Dias, que foi desde a época do Dr. Joaquim Francisco, trabalhou com o Dr. Joaquim Francisco. E Romário, ele tem vários serviços prestados a Pernambuco, e ele deixou de ser candidato a deputado, confiando que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele hoje é o meu primeiro suplente, uma pessoa ligada à atividade rural, uma pessoa ligada ao sertão, ligada à produção de leite, ligada, enfim, ao setor produtivo rural. E o meu segundo suplente é o Zusa Monteiro, Antônio José Monteiro, que é irmão do Zé Múcio Monteiro, que foi um exemplo de luta por Pernambuco, foi o ministro do TCU exemplar e foi ministro também de outros governos. E também a gente vê o Zé Múcio Monteiro como um exemplo de pernambucanidade, nunca se envolveu em nenhum tipo de corrupção ou de problema, e é hoje o irmão dele, Antônio José Monteiro, é meu primeiro suplente. Candidato, o senhor, a gente já abriu a entrevista falando sobre isso, da sua importância enquanto ministro no governo Bolsonaro. Caso o presidente seja reeleito, provavelmente Gilson deve voltar a ser um dos seus homens de confiança. Esses dois suplentes estariam aptos a fazer tudo que Gilson Machado tem em mente enquanto senador? Não, vai ser senador mesmo. Homem de confiança, eu não preciso de mandato para ser dele. Eu sou homem de confiança dele, ou eleito ou não eleito, com mandato, sem mandato. E tenho acesso a ele, não é de hoje, né? Desde já comemos muito quilo de sal junto. Tu sabia, uma vez eu estava chegando aqui em Caruaru, na motociata do ano passado, e ele estava se beliscando assim, lá a gente estava chegando lá em Santa Cruz do Capibaribe. Perguntei, o que é isso, presidente? Ele olhou para mim e disse, tu tem noção do que está acontecendo na vida da gente? Eu digo, tenho. O que é? Não, eu estou chegando aqui como presidente da República e tu como ministro do turismo, para tu ver como ele é um cara simples, né? E a gente já comeu muito quilo de sal junto, a gente já foi em entrevista de rádio que nós fomos barrados, né? Eu quero deixar público isso aqui. Em 2015, nós tentamos várias pessoas, a primeira rádio em Pernambuco que abriu as portas pra gente foi a CBN Recife, Dr. Vicente Jorge, que é aqui em Caruaru, tem a TV Asa Branca também. Então, enfim, a gente já batalhou muito, a gente já passou muita coisa, já ficamos em hotel de terceira, quinta categoria, e muquifo mesmo. Então é isso. Se ganhar, é senador. Não, se eu ganhar, eu vou ser o senador de Pernambuco. E se eu ganhar, não, eu vou ganhar. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou o candidato do presidente Bolsonaro. Ponto. Nós vamos ganhar essa eleição e eu vou ser o melhor senador que Pernambuco já teve. O senador que não promete, que vocês já sabem o que eu fiz. Já sabem o que eu faço. O senador que vai lutar para aqui Caruaru. E eu não vou prometer, porque nada do que eu fiz até hoje, nada do que o presidente Bolsonaro fez até hoje, por exemplo, a transposição de São Francisco, não estava no plano de governo dele. Ele não prometeu que ia acabar e não ia fazer. Agora está aí o ramal do Agreste, tudo feito. Agora falta as adutoras, a água na região. Por exemplo, tá lá a placa bem bonita, não sei se já tiraram a placa, né? Santa Cruz do Capibaribe, a adutora de Santa Cruz, para ser inaugurada agora, no final de setembro. Governador, vamos para lá no dia 30. Eu vou com o senhor tocar sanfona, vamos para o senhor inaugurar essa água, porque o dinheiro eu mandei para cá. Eu mandei 20 milhões para cá. Fui no Ministério, eu e o Anderson Ferreira, nós fomos lá na época e pedimos 20 milhões e chegou aqui esse recurso. Então a gente vê que as coisas... Então, realmente, a gente luta. Agora, você já pensou, você que ouvinte que está me ouvindo agora, espectador, se você tiver um governador e um senador alinhado 100% com o presidente da República, está aqui a felicidade, chamado Gilson, 222, Gilson Machado, o sanfoneiro nordestino, que todo mundo criticou, a imprensa no Sul criticou, aquele repórter Noblar, quando eu fui cotado para ser vice-presidente do Brasil, ele escreveu, Bolsonaro vai indicar um sanfoneiro nordestino. Que é o problema que tem em ser nordestino e sanfoneiro, bicho? Eu garanto que nunca defendesse o Brasil. Fui defendendo na ONU em inglês, com sotaque nordestino, sim. E com muito orgulho. E calei o povo todinho. Candidato, pensar que a gente falando da suplência, vamos agora para a chapa, né? Como um todo. Deixa eu mandar um abraço, porque eu me esqueci aqui, que eu tenho uns amigos aqui em Caruaru. Quero mandar um abraço ao meu amigo Petrúcio Amorim, companheiro de batalha. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo que eu tive na casa dele, Onildo Almeida. Quero mandar um abraço pro Gilvan Neves e pro Azulão, que eu não pude deixar de dar um abraço ao meu companheiro, que a gente se encontrou muitas vezes, agora vá. Boa, sim. Olha só, seu candidato a governador, o senhor acabou de citá-lo também, o Anderson Ferreira, né? Eu queria saber o seguinte, como é que está essa relação na chapa, essa questão de como é que está nos bastidores da política, e se o senhor acredita mesmo na vitória do Anderson. O senhor fala que o Bolsonaro vence em primeiro turno. Anderson venceria em primeiro turno também? Como é que o senhor vê isso? Eu aproveito, candidato, para saber o que é que o senhor
vê no plano de governo de Anderson que vai ter sua ajuda estratégica no Senado? Nós teremos segundo turno aqui em Pernambuco. E Anderson está no segundo turno. Pode escrever. Que horas são? 10h42. 10h42, né? Do dia 24 do dia 24, o Gilson Machado está dizendo que Anderson Ferreira estará no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro vai ganhar essa eleição no primeiro turno. Professor Emílio. Cravou. Agora vamos falar sobre esse plano de governo de Anderson. O que é que o senhor observou ali que vai ter que ter uma ajuda forte de Gilson no Senado? No turismo, por exemplo. Que não sai se Gilson não atuar no Senado. Você vê Pernambuco mesmo hoje. Pernambuco hoje tem as piores estradas, pior conectividade. Você vê que, por exemplo, eu saí de Juazeiro do Norte, no Ceará, para Exu, para o Museu do Gonzagão, né? E você vê que a estrada, quando você sai do Ceará e entra em Pernambuco, é uma vergonha dizer que é pernambucano. Você sai de Monteiro, na Paraíba, chega em Sertânia do mesmo jeito. Você pega a PS60 aqui, que é a Transturística, né? É uma estrada que tem mais de 60 mil leitos de hotel, que era para ser um exemplo, né? A estrada que tem a maior quantidade de leitos de hotel, eu acho, da América Latina. E eu sei isso que eu fui ministro do turismo. E você vê como a estrada precisa. Então a gente tem que ter o apoio, tem que ter sim um Senado lutando para que o recurso venha para fazer conectividade, para que também equipamento para as polícias. Nós temos os melhores policiais do mundo. E nós tivemos aqui em Caruaru, por exemplo, uma rádio que foi invadida quando estava no ar. Se eu não me engano, foi a Rádio Cultura, não foi? A Rádio Cultura foi invadida quando estava no ar. O cara foi assaltado no ar. Né? Você vê Santa Cruz do Capibaribe, teve, na época, o Banco do Brasil explodido. Você vê Porto de Galinha, 4 meses atrás, 3 meses, teve a cidade tutelada por bandidos. Uma cidade turística como Porto de Galinha. Então nós estamos sim precisando fazer coisas para melhorar o ambiente de negócios em Pernambuco também, para melhorar o emprego em Pernambuco. E esse governo, o presidente Bolsonaro, fez várias coisas. Por exemplo, eu cheguei hoje na Rádio Liberdade, me encontrei com o Ivan Feitosa. Ivan disse: Gilson, você não sabe, aqui a gente não demitiu uma pessoa por causa dos planos que o governo Bolsonaro fez de flexibilização entre patrão e empregado das horas de trabalho. Rapaz, isso daí dá uma gratificação na gente, porque eu participei disso. Eu participei da MP 948, não cancele e remarque. Eu participei da MP 936, que fez isso daí. Então, bicho, eu estou pronto para ser senador. E não é com promessa, não. É com entrega que eu já fiz. Não é abstrato. Entendeu? Não é intangível. Vocês estão vendo o que eu já fiz. Candidato, a gente tem uma pergunta aqui do Rodrigo Melo. Diz: bom dia a todos. Candidato, está em crescimento no Brasil a adesão de energia solar. O governo federal deu prazo de 1 ano de subsídio. E o que pensa Gilson sobre esse tema? Eu acho que o mundo todo vai se livrar cada vez mais do combustível fóssil. Não apenas a energia solar, mas como também a energia do hidrogênio. Nós temos aqui na costa do Nordeste brasileiro, eu já tive acesso ao projeto do Ministério do Meio Ambiente, junto com o projeto do Ministério da Minas e Energia, do atual ministro Sarcida, e na época era o ministro Bento, que ficava inclusive no mesmo andar, no mesmo prédio do Ministério do Turismo, de transformar o Nordeste brasileiro um dos maiores polos de energia renováveis do mundo. Nós temos aqui o sol, e nós temos o vento, e nós temos água. Então a gente vê, inclusive água do mar também, que serve para fazer o hidrogênio. Então a gente vê que no contorno da bacia continental, que fica mais ou menos uns 30 a 40 quilômetros da costa do Nordeste brasileiro, será uma grande usina de energia. E isso daí vai ser energia limpa, energia que você consegue, e cada vez mais você vê as hélices, as pás, as torres de energia eólica subindo, a energia solar, cada vez mais as propriedades aumentando a quantidade e o custo da geração dela diminuindo com a tecnologia. Então eu não tenho dúvida que o Nordeste, sim, nós vamos ter os melhores dias das nossas vidas no segundo mandato. Agora eu quero pedir a você que está me ouvindo, que dê uma chance ao presidente Jair Bolsonaro de ter o segundo mandato sem pandemia, porque ele foi o melhor presidente hoje das Américas. Os números mostram. Apesar de você não gostar dele, deflação, combustível baixando de preço, R$600 de Auxílio Brasil, o PIX para o pessoal, o perdão do FIES e desatrapalhando a vida do cidadão, a carteira de motorista de 5 anos, que era de 10 anos, que era de 5 em 5, acabou com a prova de vida de aposentado e que me deu uma chance para ser o seu senador, o senador de Pernambuco, o senador que vai lutar por Pernambuco como eu lutei sempre, com entregas concretas e não com promessas. Vamos aproveitar esse restinho aqui para mais uma pergunta do ouvinte. Bom dia, Renata. Sou Paulo das Rendeiras, estou fechado com Gilson e Bolsonaro, mas queria fazer um pedido especial a Gilson. Abrace a causa da BR-104 e termine a duplicação para chegar ao Senado. A BR-104,
Inclusive o ministro Marcelo, lá em Santa Cruz do Capibaribe, ele deu uma entrevista quando eu estava na rádio, há uns 20 dias atrás, e ele já se comprometeu a inaugurar a duplicação da BR-104, o que já tiver feito até dezembro desse ano. Como também já correr atrás de fazer aquele trevo de Toritama Pão de Açúcar. Então, minha gente, vocês sabem que eu trabalho. E eu não preciso estar com o teretetei. As coisas estão acontecendo e vocês estão vendo, né? Eu quero dizer também que vocês talvez não saibam. Caruaru tem o maior potencial hoje para turismo religioso. Caruaru pode se transformar também numa cidade de peregrinação. Por quê? Porque eu fui aos Capuchinhos, ao santuário do Frei Damião, que hoje está lá a relíquia dele, o corpo dele sepultado lá no Pina, né? E eles compraram uma área aqui de fazer um grande santuário aqui do Frei Damião, com o corpo do Frei Damião aqui. Imagine a quantidade de peregrinação para turismo religioso que Caruaru vai ser. Eu estou lutando por isso. Eu acho que talvez ninguém nunca tenha falado isso antes, mas eu estou lutando e não estou fazendo propaganda nada. Aproveita o restinho aí já para dar sua mensagem. E não está feito, então o restinho é o seguinte. Eu estou pedindo com humildade, vocês sabem que eu trabalho. Vocês sabem que eu sou o senador de Bolsonaro, não tem outro, estou junto com Anderson Ferreira nessa luta também, o candidato a governador de Bolsonaro, e nós vamos ganhar essa eleição, e nós vamos fazer Pernambuco ter os melhores tempos das nossas vidas. Vocês sabem que eu não falo bonito, feito muita gente chega aqui falando, até com sotaque de paulista não, mas eu não tenho teretetê, eu sou objetivo. Então, no dia 2 de outubro, Gilson 222. O sanfoneiro, como o pessoal às vezes diz assim no sul, né, pejorativamente, mas que trabalha de 5 da manhã às 11 da noite. O cara que passou 8 meses sem ir em casa para recuperar o turismo do Brasil, no pior momento da história. O pior momento da história para se assumir o Ministério do Turismo. E eu consegui recuperar. Mandei dinheiro para os artistas, Lealdir Blanc, mais de 3 bilhões de reais, a Secretaria de Cultura dos municípios. E consegui várias outras entregas. Eu quero agradecer pela oportunidade. Acabou, a todo o pessoal. deixa eu encerrar. Dá para tempo de se despedir depois, rapidinho. Só para a gente ser fiel ao tempo, como foi para todo mundo, tá certo? Roda a vinheta. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Muito bem, a exemplo do que a gente fez com os outros candidatos, o senhor tem direito a um chorinho no final. Passa suas redes sociais bem rapidinho. Eu quero, quem quiser me seguir, chega no Instagram, Gilson Machado Neto, tudo colado. De novo, Gilson Machado Neto. Você vai ver tudo que a gente tem feito, me acompanha e vê se vale a pena confiar nesse cara aqui, o Gilson 222. Perfeito. Eu quero dizer que essa história de sotaque, candidato, eu quando comecei a carreira de jornalista, a gente não conseguia, como a gente chama no jornalismo, emplacar as matérias de rede, né? Ou seja, aparecer nos telejornais nacionais por causa do sotaque. Né? Tinha que ser todo mundo baixinha, branquinha, cabelinho curtinho e com a voz do sul, senão você não entrava nos jornais. Mas graças a Deus está mudando, né? A gente chega lá. É isso aí. Obrigada, Marco Aurélio. Daqui a pouco tem Cidade Entrevista, né? Daqui a pouco tem, 11 horas já. Né? A gente tem candidato a deputada federal Michele Santos na sequência de entrevistas com os candidatos a deputado federal. E semana que vem tem mais entrevistas com os candidatos ao Senado. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade.